Olá, gente! Então, vamos seguindo nossa aula. E na aula anterior, nós observamos acerca da previdência social do servidor. E dentro dessa previdência social, nós fizemos uma leitura rápida, é verdade, do artigo 40. Em relação a esse artigo 40, só mais algumas observações para a gente aí evoluir e voltar para a Lei 812. Eu me sinto mais confortável passar para a Lei 8.112 depois de ter passado o artigo 40 da Constituição Federal, porque como será visto, muito da Lei 812 nessa parcela acabou sendo revogada tacitamente pelas novas disposições constitucionais. Pois bem, então antes da gente passar para a lei, só algumas observações. A primeira é que nós sabemos que hoje o sistema ele é solidário e contributivo. E a contribuição ao sistema, vamos colocar aqui, olha, as contribuições a esse sistema podem vir ou devem vir dos próprios entes federativos, dos servidores ativos, dos inativos e dos pensionistas. Então nós podemos dizer que as contribuições poderão vir também dos aposentados e dos pensionistas. Então, poderão vir também tanto dos aposentados quanto dos pensionistas. Mas aí que vem um detalhe, é que o artigo 40 da Constituição Federal vai deixar claro que essa contribuição só virá também do aposentado e do pensionista quando eles receberem acima do teto previsto pelo artigo 201 da Constituição Federal, que é aquele teto estabelecido para o regime geral de previdência social. Então, o que é que nós podemos trazer aí? Que para que o aposentado e o pensionista contribuam, é necessário que eles recebam mais do que o teto do artigo 201, teto esse hoje que chega perto de R$4.000, ou 4.000 e fração. Mas, se o aposentado ou pensionista recebe até o teto do regime geral de previdência social, é importante observar que eles não contribuirão. Eles só vão contribuir se o que receberem como provento ou pensão ultrapassar o teto. Agora a lei vai dizer, uma vez ultrapassando o teto, eles deverão contribuir com igual porcentagem. Eles deverão contribuir com igual porcentagem em relação aos servidores da ativa. Mas da mesma forma que a lei traz essa regra, ela também vai estabelecer uma outra regra. Qual a outra regra? Ela vai dizer o seguinte: se por acaso esse aposentado, esse pensionista, forem, nos termos da lei, portadores de doença incapacitante, olha só o que diz a Constituição. Então, se o pensionista, se o aposentado, forem portadores de doença incapacitante, como diria a lei, a Constituição, nos termos da lei. Então, meus amigos, nessa hipótese, eles só vão contribuir, a contribuição deles só será possível, vou botar aqui, olha, a contribuição. Essa contribuição, meus irmãos, só será possível se e somente se nós tivermos aqui eles recebendo um valor superior ao dobro do teto do artigo 201 da Constituição Federal. E o que é que isso quer dizer? Olha, nós já vimos que o teto é do regime geral, nesse 201. Imagine que o teto do regime geral seja R$4.000. Normalmente, o aposentado e o pensionista irão contribuir se receberem mais do que R$4.000. Mas se nos termos da lei, esse aposentado e esse pensionista foram portadores de doença incapacitante, eles só vão contribuir se receberem um valor que supere o dobro do teto do artigo 201. Imagine que o teto do artigo 201 seja R$4.000. No caso do portador de doença incapacitante, pensionista ou aposentado, ele só vai contribuir se receber mais do que R$8.000, ou seja, se receber superior ao dobro do teto remuneratório. Pois bem, então o que é que se tem aqui?
Só então, relembrando, aposentados e pensionistas contribuem se receberem mais do que o teto remuneratório do artigo 201. Se forem portadores de doença incapacitante nos termos da lei, eles só vão contribuir se receberem mais do que o dobro do teto deste mesmo artigo 201. Ora, por outro lado, a lei também vai afirmar o seguinte: aqueles servidores, vou botar aqui, olha, os servidores que completarem, assim diz a Constituição, os servidores que completarem todos os requisitos. Requisitos para quê, João? Requisitos esses aqui, meus amigos, para que se tenha a aposentadoria voluntária. A aposentadoria voluntária com proventos integrais. Então, o que aconteceu? O sujeito, servidor, ocupante de cargo efetivo, ele acaba tendo todos os requisitos, acaba adquirindo ou alcançando todos os requisitos para a aposentadoria voluntária com proventos integrais. Até aí tudo bem. Ora, mas se ele obteve todos esses requisitos e mesmo assim decidir continuar no serviço, porque a aposentadoria, a lei diz, nesse caso, ela é voluntária. Então, se ele prefere continuar no serviço, mesmo tendo todos os requisitos para se aposentar voluntariamente, ele, então, vai ter direito a um abono chamado abono de permanência. Então, ele terá direito a um abono de permanência. Agora, abono de permanência é esse, cujo valor é igual à contribuição para a Previdência Social. Quer dizer, isso daí, na verdade, é uma espécie de prêmio. Aquele servidor que, apesar de ter todos os requisitos para se aposentar voluntariamente com proventos integrais, decide continuar prestando normalmente seus serviços. Porque se ele decide continuar prestando normalmente seus serviços, logicamente nós vamos ter uma economia para a própria administração pública federal, porque terá alguém que continuará prestando normalmente os seus próprios serviços, os serviços próprios de seu cargo. Então, essa pessoa, como todos os outros servidores ativos, seria obrigada a contribuir para a Previdência Social, mas como ela já poderia estar aposentada, se dá a ela para incentivo esse abono de permanência. Então, todo mês, ela receberá de volta o valor da contribuição dela para a Previdência Social, situação que vai se manter até a data em que ela for se aposentar compulsoriamente, que vai se dar aos 70 anos de idade, como nós já vimos na aula anterior. Então, essas são as regras previstas no artigo 40 da Constituição Federal. Vejam que elas também não guardam dificuldade alguma. O que nós vamos fazer é passar aí para a tela de vocês a parcela da lei que vai nos falar, a Lei 8.112, a parte que ainda está válida, que não foi revogada tacitamente, que vai nos falar acerca dessa aposentadoria e, na sequência, nós vamos indo para cada um dos benefícios previdenciários previstos na lei, pois, apesar de ser a aposentadoria o benefício mais importante e mais comum previsto para o servidor público estatutário, ocupante de cargo efetivo, com certeza não é o único. E é isso que nós vamos ver agora. Passa aí, André, por favor. Vejam só. O que vocês estão vendo aí é o artigo 186, parágrafo 1º da Lei 812. O que ele vai nos trazer? Eu, particularmente, gente, não conheço uma questão que tenha tratado sobre isso, mas pode haver uma primeira vez, lógico. Nós observamos que a aposentadoria por invalidez permanente, em regra, seria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Mas acontece que se aquele servidor se aposentou por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, e não importa qual tempo de contribuição dele, ele teria direito a uma aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais. Então começa o nosso artigo 186, parágrafo 1º, nos contando a seguinte história. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso 1º deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiolartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget, osteite deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida AIDS e outras que a lei indicar com base na medicina especializada. O que quer dizer, obviamente, que se o sujeito se aposenta por uma dessas situações aí apontadas nesse parágrafo 1º, independentemente do tempo de contribuição, a sua aposentadoria por invalidez permanente será com proventos integrais. Embora normalmente ela seja com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nessas doenças consideradas graves, contagiosas ou incuráveis, ela, na verdade, vai acabar sendo, né, com proventos integrais. Pois bem, então a lei vai seguindo. Na hipótese do inciso 1º, ou seja, a lei continua a falar aqui da aposentadoria por invalidez permanente, o servidor será submetido à junta médica oficial que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho dessa atribuição do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no artigo 24. O que esse dispositivo nos mostra de importante? Que a aposentadoria por invalidez permanente é o último recurso cabível. Como assim o último recurso cabível? Porque percebam que antes da aposentadoria por invalidez, esse servidor aqui, ele vai antes tentar ser readaptado. O artigo 24 nos fala da readaptação. E a readaptação nada mais é do que aquele provimento onde o servidor, que sofreu uma limitação em sua capacidade física ou mental, acaba agora sendo vinculado, acaba sendo investido em outro cargo que tem atribuições afins, mas que, no entanto, sejam compatíveis com a limitação que acabou de ter. Então, o que a lei está nos dizendo? Somente depois de se observar a impossibilidade do servidor de retornar ao serviço ou de ser readaptado, é que este servidor deverá ser aposentado por invalidez permanente. Artigo 187. Olha só. Se nós aqui estivéssemos estudando o direito administrativo desde o seu início, aqui nós estamos vendo apenas a Lei 812, nós iríamos observar a diferença entre atos discricionários e vinculados. Discricionários aqueles, nós já conversamos rapidamente sobre isso, onde o administrador acaba tendo uma certa margem de liberdade para atuar. Ele pode fazer, nos termos da lei, tanto X como Y. Essa escolha fará parte da oportunidade, a conveniência dele. E quando você tem um ato vinculado, você é obrigado, já que a lei vai traçar todas as circunstâncias e qual é a atuação determinante aí, em que acabará trazendo, né, tendo em vista a ocorrência de certo fato concreto apontado na lei. E quando nós falamos de ato vinculado, porque no ato vinculado não há margem de liberdade para o administrador, nós costumamos dizer que o ato vinculado por excelência é a aposentadoria compulsória. E por que ele é um ato vinculado por excelência? Porque a lei vai trazer as circunstâncias e a partir do momento em que essas circunstâncias se concretizarem, a partir do momento que essas circunstâncias acontecerem, a lei vai trazer uma única opção de atuação possível para o administrador. A partir do momento que a Constituição Federal nos fala dessa aposentadoria compulsória, ela deixa claro que ela vai ser aplicada para aqueles ocupantes de carga efetiva que completarem 70 anos de idade. Então nós vamos ter a compulsória. Então, se eu sou autoridade competente por conceder aposentadorias, eu não posso deixar de conceder aquela aposentadoria daquele servidor que acabou completando 70 anos de idade. Aí é que vem um 187 para nos dizer. A aposentadoria compulsória, percebam só que ele deixa bem claro, a aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato com vigência a partir do dia imediato aquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Então percebam bem a situação do ato vinculado, ela é automática, ela é obrigatória, ela deverá ocorrer. O servidor completou 70 anos de idade, no dia seguinte ele está aposentado. A aposentadoria aí vai ser por ato automático. Agora, se de um lado essa aposentadoria é automática, por outro lado, a aposentadoria por invalidez permanente ou aposentadoria voluntária, elas vão ocorrer apenas quando deferido o pedido pela autoridade competente. Vai aqui no artigo 188. Vamos lá. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data de publicação do respectivo ato. Então, se uma
na verdade, ela vai vigorar a partir do momento em que ocorreu a idade, em que se completou os 70 anos de idade, as outras vão vigorar a partir do ato. Agora, cuidado, eu disse que a aposentadoria compulsória é um ato vinculado. Agora, não quer dizer que a voluntária por invalidez permanente seja um discricionário, não. Elas também são vinculadas, que a partir do momento que o servidor tenha direito a elas, a administração é obrigada a conceder ato vinculado. Apenas disse, só para deixar bem claro, que quando se fala na compulsória, ela é o ato vinculado por natureza. E sem sombra de dúvida. Mas as outras duas também são vinculadas. Aí vem, parágrafo 1º, vejam só. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento da saúde por período não excedente a 24 meses. Então, aqui nós já temos a seguinte situação. O servidor, antes de ser aposentado por invalidez permanente, passará por uma licença para tratar da própria saúde. Ora, se nessa licença para tratar da própria saúde se verificar que ele não tem mais condições de retornar ao cargo e que não é possível a sua readaptação, aí sim ele será aposentado por invalidez permanente. Agora, observe, volta aí para a tela, por favor, André. Observe o seguinte, olha, percebam que essa aposentadoria por invalidez não poderá ser superior a 24 meses. Observem bem isso. Ela não poderá ser superior a 24 meses. Então, 24 meses é o máximo de tempo da aposentadoria por invalidez permanente. Agora, é evidente que você não tem na administração pública, infelizmente, às vezes, a eficiência que se deseja dela. Então, pode ocorrer do sujeito ter completado já os 24 meses de licença para tratar da própria saúde e a administração ainda não deferiu a aposentadoria por invalidez permanente. A aposentadoria é essa que só começa realmente a produzir seus efeitos a partir do ato da administração pública. Mas o que ocorre é que para o homem não passar fome, a lei vai trazer uma situação especial de prorrogação dessa licença para tratar da própria saúde. Qual é a situação especial? Quando você completou 24 meses da licença, mas ainda não saiu a sua aposentadoria por invalidez permanente. Aí diz o parágrafo 2º, olha, expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. E o parágrafo 3º, o lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença. Porque, gente, se a administração pública, ou melhor, se a lei não considerasse como prorrogação de licença, nós teríamos aí uma pessoa em necessidade, quando a lei que traz a previdência do servidor deixa claro que essa previdência serve para assisti-lo em alguns momentos, como, por exemplo, na invalidez e na velhice. Então, eu não poderia deixar aquela pessoa que está inválida sem a licença e sem a aposentadoria, se essa pessoa ainda não tem condições de retornar ao serviço ativo. Por isso, essa necessidade dessa prorrogação especial. Agora, lembro, para vocês, ela só vai acontecer se ultrapassar os 24 meses da licença para tratar da própria saúde, a administração pública ainda não tiver deferido o ato que concede essa mesma licença, essa aposentadoria, que é a aposentadoria por invalidez permanente. Aí vamos lá. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, serão consideradas apenas licenças motivadas pela enfermidade, ensejadura da invalidez ou de doenças correlacionadas. Vamos lá. Então, segue. Parágrafo 5º. Agora, esse parágrafo 5º é que eu sempre chamo a atenção. Porque ele vem, a critério da administração, eu já falei com vocês quando a gente falou de reversão, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para a avaliação de condições que ensejarem um afastamento ou a aposentadoria. Então, gente, vamos prestar atenção ao seguinte detalhe, vejam só. Por que ocorre a reversão? Nós sempre falamos, olha, a reversão, ela vai ocorrer, a reversão comum, quando o servidor for aposentado por invalidez permanente e cessam as causas dessa aposentadoria. Se nós falamos sobre a reversão comum. Mas essa reversão comum, ela pode ocorrer a pedido ou de ofício, e muitos perguntam, mas João, como é que pode ocorrer uma reversão comum?
de ofício simples, vocês estão enxergando aqui no parágrafo 5º, porque, na verdade, a administração ela pode convocar o servidor que está licenciado para tratar da própria saúde, ou então que está aposentado, para que ele compareça a realizar exames conforme determinado pela própria administração. Se num desses exames se verifica que a causa da invalidez cessou, então aí a reversão vai ser uma reversão de ofício. É por isso que a lei permite que a administração, quando entender necessário, realize esses exames para verificar a situação atual daquele servidor. Então, é o parágrafo 5º nos contando dessa obrigação do servidor, de uma vez convocado pela administração pública, comparecer perante essa administração e, com isso, daí realizar os exames pertinentes. Ora, artigo 189, o provento da aposentadoria será calculado com observância tal e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Por que eu deixei esse artigo 189? Para vocês observarem que esse daqui foi revogado pela própria Constituição Federal. Porque eu digo, olha, um dos atrativos do serviço público, antes da emenda constitucional 41, era exatamente que se tinha a chamada paridade. Qual era a paridade? Os aposentados, eles acabavam sendo aumentados na mesma data e proporção do pessoal da ativa. Com a emenda constitucional 41, ou seja, a partir de 2003, esse direito deixou de ser aplicado para os aposentados. Então, os aposentados, eles têm, logicamente, a revisão para manter o valor real de seus proventos, nos termos indicados na lei, mas, no entanto, essa revisão não se faz na mesma data e proporção do pessoal da ativa. Então, esse artigo 189, logicamente, ele não tem mais aplicação, nem o 189, nem o seu parágrafo único, que dizia que também seriam extensíveis aos servidores todas as suas, seriam extensíveis aos aposentados, todos os novos benefícios aplicados aos servidores. Então, 189, parágrafo único, ele já não possui mais aplicação. Cuidado com isso, já que nós não temos mais essa paridade. Artigo 190. O que é que nos conta do 190? Aliás, até o professor Ivan Barbosa Rigolin, que tem um livro, Comentários ao Regime Único dos Servidores Públicos Civis, ele fala que aqui, na verdade, que se criou nesse artigo 190 benesses com dinheiro público. Eu explico. Volta aqui para ele. Qual é a regra? A regra é que o servidor aposentado por invalidez permanente receba valores, proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Até tomar cuidado que a lei aqui ainda fala tempo de serviço. Esse dispositivo ainda é válido, mas nós temos que tomar cuidado com essa parte. Nós devemos entender que quando ele fala provento proporcional ao tempo de serviço, na verdade, é provento proporcional ao tempo de contribuição. Ele está dizendo que se uma pessoa foi aposentada com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, e essa pessoa, após ter sido aposentada, acaba contraindo uma daquelas doenças graves, contagiosas ou incuráveis, apontadas no parágrafo 1º e vistas aqui, essa pessoa que recebia essa aposentadoria com proventos proporcionais passará a fazer jus a uma aposentadoria com proventos integrais. Então, entendam bem, o sujeito foi aposentado com proventos proporcionais. Depois de aposentado, adquire doença contagiosa grave ou incurável nos termos da lei. O que acontece? A aposentadoria dele é convertida. Geralmente, ou seja, simplesmente ela é convertida. Convertida em que agora? Numa aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais. Então, é isso que nos conta esse artigo 190. Passa aí, por favor. É isso que ele vai nos trazer. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, embora nós devemos entender ao tempo de contribuição, apesar dessa redação ser de 2009, ela comeu mosca e comeu mesmo, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no parágrafo 1º do artigo 86 dessa lei, e por esse motivo for considerado inválido por junta médica oficial, passará a receber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. Então percebam bem, olha, o sujeito não importa o nível da aposentadoria dele, foi acometido de uma dessas doenças, a aposentadoria dele se tornará uma aposentadoria com proventos integrais. E o artigo 191, o artigo 191 vai nos contar a seguinte história, viu gente? Joga ele aí, André. Olha,
quando proporcional ao tempo de serviço, olha que interessante, o provento, entendo que agora quando proporcional ao tempo de contribuição, o provento não será inferior a 1/3 da remuneração da atividade. O que a lei está nos trazendo aqui? O que a lei está nos trazendo, na verdade, é qual é a proporção mínima de um provento. Se nós sabemos que os proventos podem ser proporcionais ao tempo de contribuição, aí se questiona, né, qual será essa proporção mínima, e a lei responde 1/3 da remuneração quando em atividade. Será a proporção mínima. Artigo 194. Ao servidor, vejam só, aposentado, será paga gratificação natalina. Tomem muito cuidado, porque há um absurdo jurídico de gente falando em férias para aposentado. Gente, se férias são um período de descanso entre o trabalho, o aposentado já não trabalha mais, ele não tem direito a férias. Agora, o que o aposentado tem sim, como está aqui no artigo 194, é o direito à gratificação natalina. Um aposentado recebe sim gratificação natalina. Joga lá, André. Então, ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido, lógico, se houve algum adiantamento ao servidor, que às vezes se deseja, né, se antecipa uma parcela dessa gratificação natalina para ele, e antecipantes, quando ele for receber até o dia 20 de dezembro, ele vai receber a parcela restante. Então, cuidado com isso aqui. O servidor aposentado, ele tem direito à gratificação natalina, mas jamais, por óbvio, teria direito a férias. Gratificação natalina ele tem direito, férias não. Olha a prova, viu? E por último, nessa parte, o artigo 195. Lógico que a aplicação desse artigo 195 é bem restrita, já que aqueles que podiam se aposentar nos termos dele já foram aposentados até mesmo pela passagem do tempo. Então vai se dizer, ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei 5315, de 12 de setembro de 67, será concedida a aposentadoria com provento integral aos 25 anos de serviço efetivo. Bom, não acredito, não acho impossível que se cobre isso, mas também não acredito que se cobre. Está revogado esse artigo 195, João? Revogado não. Ele, na verdade, está em desuso. A Segunda Guerra terminou em 1945, então, até mesmo pela compulsória, não se pensa de alguma pessoa que ainda vá se aposentar por conta desse dispositivo, mas está aí, está válido e pode ser cobrado uma benesse estabelecida àqueles que efetivamente participaram de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, terminamos a aposentadoria também pela Lei 812. Vamos só dar uma pequena pausa, daqui a pouquinho nós voltamos com o restante dos benefícios, nos vemos em breve. Há um abono de permanência agora. Abono de permanência é esse, cujo valor é igual à contribuição para a Previdência Social. Quer dizer, isso daí, na verdade, é uma espécie de prêmio. Aquele servidor que, apesar de ter todos os requisitos para se aposentar voluntariamente com proventos integrais, decide continuar prestando normalmente seus serviços. Porque se ele decide continuar prestando normalmente seus serviços, logicamente nós vamos ter uma economia para a própria administração pública federal, porque terá alguém que continuará prestando normalmente os seus próprios serviços, os serviços próprios de seu cargo. Então essa pessoa, como todos os outros servidores ativos, seria obrigada a contribuir para a Previdência Social, mas como ela já poderia estar aposentada, se dá a ela para incentivo esse abono de permanência. Então todo mês ela receberá de volta o valor da contribuição dela para a Previdência Social, situação que vai se manter até a data em que ela for se aposentar compulsoriamente, que vai se dar aos 70 anos de idade, como nós já vimos na aula anterior. Então, essas são as regras previstas no artigo 40 da Constituição Federal. Vejam que elas também não guardam dificuldade alguma. O que nós vamos fazer é passar aí para a tela de vocês a parcela da lei que vai nos falar, né, a Lei 8.112, a parte que ainda está válida, que não foi revogada tacitamente, que vai nos falar acerca dessa aposentadoria, e na sequência nós vamos indo para cada um dos benefícios previdenciários previstos na lei, pois apesar de ser a aposentadoria o benefício mais importante e mais comum,
previsto para o servidor público estatutário, ocupante de cargo efetivo, com certeza não é o único. E é isso que nós vamos ver agora. Passa aí, André, por favor. Vejam só. O que vocês estão vendo aí é o artigo 186, parágrafo 1º da Lei 812. O que ele vai nos trazer? Eu, particularmente, gente, não conheço uma questão que tenha tratado sobre isso, mas pode haver uma primeira vez, lógico. Nós observamos que a aposentadoria por invalidez permanente, em regra, seria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Mas acontece que se aquele servidor se aposentou por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, e não importa qual tempo de contribuição dele, ele teria direito a uma aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais. Então começa o nosso artigo 186, parágrafo 1º, nos contando a seguinte história. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou... Eu disse que a aposentadoria compulsória é um ato vinculado. Agora, não quer dizer que a voluntária por invalidez permanente seja um discricionário, não. Elas também são vinculadas, que a partir do momento que o servidor tenha direito a elas, a administração é obrigada a conceder ato vinculado. Apenas disse, só para deixar bem claro, que quando se fala na compulsória, ela é o ato vinculado por natureza. E sem sombra de dúvida. Mas as outras duas também são vinculadas. Aí vem, parágrafo 1º, vejam só. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento da saúde por período não excedente a 24 meses. Então, aqui nós já temos a seguinte situação. O servidor, antes de ser aposentado por invalidez permanente, passará por uma licença para tratar da própria saúde. Ora, se nessa licença para tratar da própria saúde se verificar que ele não tem mais condições de retornar ao cargo e que não é possível a sua readaptação, aí sim ele será aposentado por invalidez permanente. Agora, observe, volta aí para a tela, por favor, André. Observe o seguinte, olha, percebam que essa aposentadoria por invalidez não poderá ser superior a 24 meses. Observem bem isso. Ela não poderá ser superior a 24 meses. Então, 24 meses é o máximo de tempo da aposentadoria por invalidez permanente. Agora, é evidente que você não tem na administração pública, infelizmente, às vezes, a eficiência que se deseja dela. Então, pode ocorrer do sujeito ter completado já os 24 meses de licença para tratar da própria saúde e a administração ainda não deferiu a aposentadoria por invalidez permanente, aposentadoria essa que só começa realmente a produzir seus efeitos a partir do ato da administração pública. Mas o que ocorre é que para o homem não passar fome, a lei vai trazer uma situação especial de prorrogação dessa licença para tratar da própria saúde. Qual é a situação especial? Quando você completou 24 meses da licença, mas ainda não saiu a sua aposentadoria por invalidez permanente. Aí diz o parágrafo 2º, olha, expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. E o parágrafo 3º, o lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença. Porque, gente, se a administração pública, ou melhor, se a lei não considerasse como prorrogação de licença, nós teríamos aí uma pessoa em necessidade, quando a lei que traz a previdência do servidor deixa claro que essa previdência serve para assisti-lo, 7 para nos dizer. A aposentadoria compulsória, percebam só que ele deixa bem claro, a aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato com vigência a partir do dia imediato aquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Então percebam bem a situação do ato vinculado, ela é automática, ela é obrigatória, ela deverá ocorrer. O servidor completou 70 anos de idade, no dia seguinte ele está aposentado. A aposentadoria aí vai ser por ato automático. Agora, se de um lado essa aposentadoria é automática, por outro lado, a aposentadoria por invalidez permanente ou aposentadoria voluntária, elas vão ocorrer apenas quando deferido o pedido pela autoridade competente. Vai aqui no artigo 188. Vamos lá.
a aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data de publicação do respectivo ato. Então, se uma, na verdade, ela vai vigorar a partir do momento em que ocorreu a idade, em que se completou os 70 anos de idade, as outras vão vigorar a partir do ato. Agora, cuidado, eu disse que a aposentadoria compulsória é um ato vinculado. Agora, não quer dizer que a voluntária por invalidez permanente seja um discricionário, não. Elas também são vinculadas, que a partir do momento que o servidor tenha direito a elas, a administração é obrigada a conceder ato vinculado. Apenas disse, só para deixar bem claro, que quando se fala na compulsória, ela é o ato vinculado por natureza. E sem sombra de dúvida. Mas as outras duas também são vinculadas. Aí vem, parágrafo 1º, vejam só. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento da saúde por período não excedente a 24 meses. Então, aqui nós já temos a seguinte situação. O servidor, antes de ser aposentado por invalidez permanente, passará por uma licença para tratar da própria saúde. Ora, se nessa licença para tratar da própria saúde se verificar que ele não tem mais condições de retornar ao cargo e que não é possível a sua readaptação, aí sim ele será aposentado por invalidez permanente. Agora, observe, volta aí para a tela, por favor, André. Observe o seguinte, olha, percebam que essa aposentadoria por invalidez não poderá ser superior a 24 meses. Observem bem isso. Ela não poderá ser superior a 24 meses. Então, 24 meses é o máximo de tempo da aposentadoria por invalidez permanente. Agora, é evidente que você não tem na administração pública, infelizmente, às vezes, a eficiência que se deseja dela. Então, pode ocorrer do sujeito ter completado já os 24 meses de licença para tratar da própria saúde e a administração ainda não deferiu a aposentadoria por invalidez permanente, incapacidade para o desempenho dessa atribuição do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no artigo 24. O que esse dispositivo nos mostra de importante? Que a aposentadoria por invalidez permanente é o último recurso cabível. Como assim o último recurso cabível? Porque percebam que antes da aposentadoria por invalidez, esse servidor aqui, ele vai antes tentar ser readaptado. O artigo 24 nos fala da readaptação. E a readaptação nada mais é do que aquele provimento onde o servidor que sofreu uma limitação em sua capacidade física ou mental, acaba agora sendo vinculado, acaba sendo investido em outro cargo que tem atribuições afins, mas que, no entanto, sejam compatíveis com a limitação que acabou de ter. Então, o que a lei está nos dizendo? Somente depois de se observar a impossibilidade do servidor de retornar ao serviço ou de ser readaptado, é que este servidor deverá ser aposentado por invalidez permanente. Artigo 187. Olha só. Se nós aqui estivéssemos estudando o direito administrativo desde o seu início, aqui nós estamos vendo apenas a Lei 812, nós iríamos observar a diferença entre atos discricionários e vinculados. Discricionários aqueles, nós já conversamos rapidamente sobre isso, onde o administrador acaba tendo uma certa margem de liberdade para atuar. Ele pode fazer, nos termos da lei, tanto X como Y. Essa escolha fará parte da oportunidade, a conveniência dele. E quando você tem um ato vinculado, você é obrigado, já que a lei vai traçar todas as circunstâncias e qual é a atuação determinante aí, em que acabará trazendo, tendo em vista a ocorrência de certo fato concreto apontado na lei. E quando nós falamos de ato vinculado, porque no ato vinculado não há margem de liberdade para o administrador, nós costumamos dizer que o ato vinculado por excelência é a aposentadoria compulsória. E por que ele é um ato vinculado por excelência? Porque a lei vai trazer as circunstâncias e a partir do momento em que essas circunstâncias se concretizarem, a partir do momento que essas circunstâncias acontecerem, a lei vai trazer uma única opção de atuação possível para o administrador. A partir do momento que a Constituição Federal nos fala dessa aposentadoria compulsória, ela deixa claro que ela vai ser aplicada para aqueles ocupantes de cargo efetivo que completarem 70 anos de idade. Então nós vamos ter a compulsória. Então, se eu sou autoridade competente,
Por conceder aposentadorias, eu não posso deixar de conceder aquela aposentadoria daquele servidor que acabou completando 70 anos de idade. Aí é que vem um 187 para nos dizer. A aposentadoria compulsória, percebam só que ele deixa bem claro, a aposentadoria compulsória, as doenças, a aposentadoria dele se tornará uma aposentadoria com proventos integrais. E o artigo 191, o artigo 191 vai nos contar a seguinte história, viu gente? Joga ele aí, André. Olha, quando proporcionar o tempo de serviço, olha que interessante, o provento, entendo que agora quando proporcionar o tempo de contribuição, o provento não será inferior a 1/3 da remuneração da atividade. O que a lei está nos trazendo aqui? O que a lei está nos trazendo, na verdade, é qual é a proporção mínima de um provento. Se nós sabemos que os proventos podem ser proporcionais ao tempo de contribuição, aí se questiona, né, qual será essa proporção mínima, e a lei responde 1/3 da remuneração quando em atividade. Será a proporção mínima. Artigo 194. Ao servidor, vejam só, aposentado, será paga gratificação natalina. Tomem muito cuidado, porque há um absurdo jurídico de gente falando em férias para aposentado. Gente, se férias são um período de descanso entre o trabalho, o aposentado já não trabalha mais, ele não tem direito a férias. Agora, o que o aposentado tem sim, como está aqui no artigo 194, é o direito à gratificação natalina. Um aposentado recebe sim gratificação natalina. Joga lá, André. Então, ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido, lógico, se houve algum adiantamento ao servidor, que às vezes se deseja, né, se antecipa uma parcela dessa gratificação natalina para ele, e antecipantes, quando ele for receber até o dia 20 de dezembro, ele vai receber a parcela restante. Então, cuidado com isso aqui. O servidor aposentado, ele tem direito à gratificação natalina, mas jamais, por óbvio, teria direito a férias. Gratificação natalina ele tem direito, férias não. Olha a prova, viu? E por último, nessa parte, o artigo 195. Lógico que a aplicação desse artigo 195 é bem restrita, já que aqueles que podiam se aposentar nos termos dele já foram aposentados até mesmo pela passagem do tempo. Então vai se dizer, ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei 5315, de 12 de setembro de 67, será concedida a aposentadoria com provento integral aos 25 anos de serviço efetivo. Bom, não acredito, não acho impossível que se cobre isso, mas também não acredito que se cobre. Está revogado esse artigo 195, João? Revogado não. Ele, na verdade, está em desuso. A Segunda Guerra terminou em 1945, então, até mesmo pela compulsória, não se pensa de alguma pessoa que ainda vá se aposentar por conta desse dispositivo, mas está aí, está de físico-mental, acaba agora sendo vinculado, acaba sendo investido em outro cargo que tem atribuições afins, mas que, no entanto, sejam compatíveis com a limitação que acabou de ter. Então, o que a lei está nos dizendo? Somente depois de se observar a impossibilidade do servidor de retornar ao serviço ou de ser readaptado, é que este servidor deverá ser aposentado por invalidez permanente. Artigo 187. Olha só. Se nós aqui estivéssemos estudando o direito administrativo desde o seu início, aqui nós estamos vendo apenas a Lei 812, nós iríamos observar a diferença entre atos discricionários e vinculados. Discricionários aqueles, nós já conversamos rapidamente sobre isso, onde o administrador acaba tendo uma certa margem de liberdade para atuar. Ele pode fazer, nos termos da lei, tanto X como Y. Essa escolha fará parte da oportunidade, a conveniência dele. E quando você tem um ato vinculado, você é obrigado, já que a lei vai traçar todas as circunstâncias e qual é a atuação determinante aí, em que acabará trazendo, né, tendo em vista a ocorrência de certo fato concreto apontado na lei. E quando nós falamos de ato vinculado, porque no ato vinculado não há margem de liberdade para o administrador, nós costumamos dizer que o ato vinculado por excelência é a aposentadoria compulsória. E por que ele é um ato vinculado por excelência? Porque a lei vai trazer as circunstâncias
E a partir do momento em que essas circunstâncias se concretizarem, a partir do momento que essas circunstâncias acontecerem, a lei vai trazer uma única opção de atuação possível para o administrador. A partir do momento que a Constituição Federal nos fala dessa aposentadoria compulsória, ela deixa claro que ela vai ser aplicada para aqueles ocupantes de carga efetiva que completarem 70 anos de idade. Então nós vamos ter a compulsória. Então, se eu sou autoridade competente por conceder aposentadorias, eu não posso deixar de conceder aquela aposentadoria daquele servidor que acabou completando 70 anos de idade. Aí é que vem um 187 para nos dizer. A aposentadoria compulsória, percebam só que ele deixa bem claro, a aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato com vigência a partir do dia imediato aquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Então percebam bem a situação do ato vinculado, ela é automática, ela é obrigatória, ela deverá ocorrer. O servidor completou 70 anos de idade, no dia seguinte ele está aposentado. A aposentadoria aí vai ser por ato automático. Agora, se de um lado essa aposentadoria é automática, por outro lado, a aposentadoria por invalidez permanente ou aposentadoria voluntária, elas vão, dizia que também seriam extensíveis aos servidores, seriam extensíveis aos aposentados, todos os novos benefícios aplicados aos servidores. Então, 189, parágrafo único, ele já não possui mais aplicação, cuidado com isso, já que nós não temos mais essa paridade. Artigo 190. O que é que nos conta do 190? Aliás, até o professor Ivan Barbosa Rigolin, que tem um livro, Comentários ao Regime Único dos Servidores Públicos Civis, ele fala que aqui, na verdade, que se criou nesse artigo 190 benesses com dinheiro público. Eu explico. Volta aqui para ele. Qual é a regra? A regra é que o servidor aposentado por invalidez permanente receba valores, proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Até tomar cuidado que a lei aqui ainda fala tempo de serviço. Esse dispositivo ainda é válido, mas nós temos que tomar cuidado com essa parte. Nós devemos entender que quando ele fala provento proporcional ao tempo de serviço, na verdade, é provento proporcional ao tempo de contribuição. Ele está dizendo que se uma pessoa foi aposentada com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, e essa pessoa, após ter sido aposentada, acaba contraindo uma daquelas doenças graves, contagiosas ou incuráveis, apontadas no parágrafo 1º e vistas aqui, essa pessoa que recebia essa aposentadoria com proventos proporcionais, passará a fazer jus a uma aposentadoria com proventos integrais. Então, entendam bem, o sujeito foi aposentado com proventos proporcionais. Depois de aposentado, adquire doença contagiosa grave ou incurável nos termos da lei. O que acontece? A aposentadoria dele é convertida. Geralmente, ou seja, simplesmente ela é convertida em que agora? Numa aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais. Então, é isso que nos conta esse artigo 190. Passa aí, por favor. É isso que ele vai nos trazer. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, embora nós devemos entender ao tempo de contribuição, apesar dessa redação ser de 2009, ela comeu mosca e comeu mesmo, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no parágrafo 1º do artigo 86 dessa lei, e por esse motivo for considerado inválido por junta médica oficial, passará a receber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. Então percebam bem, olha, o sujeito não importa o nível da aposentadoria dele, foi acometido de uma dessas doenças, a aposentadoria dele se tornará uma aposentadoria com proventos integrais. E o artigo 191, o artigo 191 vai nos contar a seguinte história, viu gente? Joga ele aí, André. Olha, quando proporcionar o tempo de serviço, olha que interessante, o provento, entendo que agora quando proporcionar o tempo de contribuição,